Vamos aproveitar que os irmãos estão em pé, abram suas Bíblias em Lucas 13. Nós vamos ler um versículo só, o versículo 9. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Amém? Senhor, te agradecemos por este dia. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra. Tudo seja feito para a honra e glória do teu nome santo, Senhor. Amém. Os irmãos, podeis assentar-nos? Eu não vou me estender muito na palavra hoje, porque a gente ainda tem a ceia. Mas eu quero que os irmãos pensem comigo, né? E imagina que a gente plantasse uma fruta na nossa casa. Vamos falar uma fruta simples, que eu acredito que todo mundo já comeu e gosta, né? Uma jabuticaba, por exemplo, ou um pé de maçã, de pera. Imagina aí maracujá, o fruto. Araçá, é verdade, né? Cheguei em casa, acho que nunca tinha experimentado essa frutinha. Tinha lá e a Adriana me deu para experimentar. Mas eu quero que os irmãos pensem no seguinte: independente da fruta. Irmãos, vamos lá? Ó, independente do fruto, tá legal? Tranquilo? Eu confundi o araçá com jatobá. Ah, tá bom. Independente do fruto, alguma coisa que a gente quer trazer para os irmãos entenderem e trazer para a nossa vida espiritual. Então imagina quanto é legal você chegar lá na sua casa e você plantou lá um pezinho, não importa qual seja o fruto, tá? Eu gostava muito quando a Adriana plantava tomate, porque eu já subia as escadas ali de casa, já pegava aqueles tomatinhos pequenininhos, limpava na roupa mesmo e já comia, né? O quanto isso era gratificante, porque você vê que você plantou uma sementinha, cresceu uma plantinha, gerou um fruto e você pôde absorver desse fruto algo comestível para você. E pensando nisso, numa ideia também vai se trazer para a nossa vida espiritual. A gente tem visto o quanto é empregado um esforço para que essa plantinha cresça. Então a pessoa vai lá, aduba a terra, põe uma sementinha, rega, tem um tempo de germinação, ela germina, cresce, tem um tempo e ela dá o fruto dela. E assim também é o cristão na vida espiritual. E eu quero ler esse texto agora para os irmãos, porque como é gratificante a gente poder pegar um fruto e poder comer, o quanto é arriscado se nós não dermos fruto. Porque nós somos uma plantinha que tem que gerar fruto. Gerar fruto. E ele diz assim, começa essa parábola dizendo assim, ó: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. E olha que interessante, irmãos. O camarada tem uma figueira plantada onde é uma parreira, onde dá uva, onde vai fornecer vinho. Mas ele foi lá e mandou plantar uma figueira. Ele continua dizendo assim: e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro, ou seja, aquele que cuidava do vinho. Então o dono da fazenda, vamos dizer assim, chegou para o capataz da fazenda, se ainda existe essa expressão, né? Mas seria o gerente da fazenda, falando assim: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele disse: Senhor, deixa este ano, até que a escave ao redor e a esterque. Se der fruto ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Então, da mesma forma que alguém planta alguma coisa e espera que dessa planta germine um fruto para que essa pessoa possa absorver, a nossa vida espiritual também tem que ser da mesma forma, irmãos. O Senhor está esperando de nós que gere algum fruto. E não é qualquer tipo de fruto, tem que ser um fruto bom. Porque ninguém vai chegar numa plantinha que cresceu e vai pegar lá um tomate que está todo murcho, estragado, que sei lá, um bicho entrou e fez sujeira lá dentro e contaminou o fruto. Você não vai pegar esse fruto e vai comer. Você vai pegar esse fruto e vai jogar fora. Não vai? Porque o fruto está estragado, o fruto está mal feito. E a gente está vendo aqui que esse senhor então foi lá, ele tinha um parreiral, né, tinha um vinhedo, e plantou no meio desse vinhedo uma figueira, a fim de que ele pudesse então comer figos. E ele está observando que há 3 anos ele vai direto nessa figueira, e em nenhum momento ela tem dado nenhum figo para ele comer. Então ele chega para o senhor, né, para o cuidador, para o gerente dele e fala: ó, corta logo porque ela só está ocupando espaço, corta e queima. E ele vai falar o seguinte: corta porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele disse: Senhor, deixa eu cuidar dela, vou escavar, vou estercar. E se der fruto, ela fica, se não der fruto, então você manda cortar.
Fazendo um paralelo na nossa vida espiritual, você tem dado algum fruto? E se você tem dado fruto, que tipo de fruto você tem dado? Nós temos visto, e a gente costuma muito falar sobre isso lá no livro de Gálatas 5, né? Tem lá os frutos do Espírito e tem as obras da carne. Que fruto que você está dando? Você já está dando fruto do Espírito? Porque o Senhor pode vir, e como nós vimos no estudo, o Senhor passeia no meio da igreja. Não sou eu que estou falando isso por ideia própria, mas o Senhor falou que Ele passeia no meio da igreja. E quando Ele passeia no meio da igreja, eu acredito que Ele esteja olhando e vendo que tipo de fruto você está gerando. E que tipo de fruto você está gerando? São frutos que serão uma hora apropriados, serão sacados, serão comidos, ou eles serão guardados, ou são frutos que vão ser jogados fora, ou nem sequer essa árvore que o Senhor está olhando em você está gerando algum fruto. Porque existe um problema, irmão. O Senhor está passando, e esse Senhor nessa parábola, ele está há 3 anos indo visitar essa planta, essa árvore. Há 3 anos esse Senhor está gerando cuidados com essa árvore e está esperando dela um resultado. Há 3 anos ele espera um resultado, que essa figueira brote algum figo. Há quanto tempo você está na casa do Senhor e há quanto tempo você está gerando algum fruto? Ou você já está na casa do Senhor 2, 3, 10, 20, 30 anos e ainda não gera fruto? Então tem algo errado na sua vida. Em João 15 a gente vê lá que a palavra fala que nós estamos enxertados na videira verdadeira, não é isso? Que o Pai é o agricultor e que a videira verdadeira é Cristo. Bom, se você como uma planta enxertada em Cristo, ou se você é uma figueira que está enxertada num bom solo, que você tem bom nutriente, que você tem boa comida, que você tem tudo o que necessita para você florescer, por que não está florescendo? Por que você não está gerando fruto? Por que nós não estamos gerando fruto? Quais frutos você olha para dentro de você hoje e você vê que você já está gerando? Essa é uma pergunta que eu quero deixar para os irmãos. Olhem os seus frutos. O mais difícil é nós gerarmos fruto dentro de casa. Paciência, longanimidade, benignidade, mansidão, paz, temperança. Olha para você dentro da sua casa, no convívio com a sua família, no convívio no trabalho, no seu dia a dia. Está gerando bons frutos? Como é que está o seu testemunho em relação às pessoas que estão te cercando? É um bom testemunho ou não é? Está gerando fruto ou ainda não está gerando nenhum tipo de fruto, irmãos? Porque o Senhor está vindo, está passando todo domingo, que é o dia que a gente se reúne. Ele passa e olha a sua árvore. E o que ele está vendo na sua árvore? Tem pelo menos uma flor para gerar um fruto? Tem algum fruto se desenvolvendo? Ou ela está pelada? Ou é uma árvore seca? Se essa árvore está seca, irmãos, como que pode ser ela estar arraizada num terreno bom? Como você está negando o fruto? E ele continua falando o seguinte: e vindo ao vinhateiro, eis que há 3 anos venho procurar o fruto nesta figueira e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E nós, irmãos, vemos que se uma árvore não dá fruto, ela só serve para ser o quê? Cortada e ser lançada no fogo. Nós temos outros textos na palavra que falam exatamente dessa forma. Por quê? Porque não gera fruto. Não tem perspectiva nenhuma. A gente começa a olhar para nossa congregação mesmo aqui pequenininha. E quantas pessoas que estiveram no nosso meio hoje não estão mais. E hoje eu entendo por quê. Porque não quiseram gerar frutos, irmãos. Às vezes a gente fica se perguntando o que está de errado na igreja. Porque as pessoas vêm, não fincam raízes, não geram frutos e vão embora numa naturalidade muito grande. Porque são pessoas que não querem gerar frutos. São árvores que não querem gerar frutos. A palavra está sendo falada, a palavra está sendo ministrada, mas entra por um ouvido e sai por outro porque ela não quer gerar fruto. Por que ela não quer gerar fruto? Porque a vida que ela tem, para ela está boa. E ela fala, eu sou assim, se Deus me quer, tem que me querer desse jeito que eu sou. E a palavra não fala isso. A palavra fala que nós temos que ter mudança.
Se você não está gerando fruto, o que você tem que partir deste momento fazer? Gerar fruto. E gerar os bons frutos para que os outros vejam. Porque, irmãos, imagina no dia que o Senhor voltar. Quantos que estão dentro da igreja, mas não vão ter vida eterna? Quantos estão falando Senhor, Senhor, Senhor? Quantos profetizam? Quantos falam em línguas? Quantos, né? Tanta coisa. Mas não estão gerando frutos, irmãos. Estão só num oba-oba muito grande. Mas não tem uma vida condizente com os frutos que precisa. Você quer ver um fruto? Você tem lido a palavra? Você tem estudado a palavra para que gere um fruto em você condizente com a leitura da palavra? Porque eu vou falar uma coisa. Quando você lê a palavra, você gera conhecimento do Senhor. Você aprende do Senhor. Você o ama cada vez mais porque você começa a entender cada vez mais o sacrifício de Cristo na cruz por você. Então vai te gerar um fruto maior de amor à palavra do Senhor. Você tem lido a palavra? Não? Já tem um fruto errado aí. Você tem orado? É claro, não estou falando aqui, não adianta você orar 1 hora todo dia, mas é aquela oração de repetição. Senhor, 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 abençoa, 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 abençoa. Orar com entendimento, irmãos. Orar com entendimento, porque a oração pode ser 2 minutos. Surge muito mais efeito se você ora ela com entendimento do que você só fica com blá, 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 e no fundo não tem um entendimento. Quando você está orando, teu pensamento não está no trono de Deus, seu pensamento está aqui, ó. Ai, o que eu vou fazer amanhã? A tua boca está falando, mas o teu coração está nos problemas, está nas situações, está nas coisas que você tem que resolver. Então, como é que está isso? Porque se você ora, você vai aprender a confiar mais no Senhor, vai ter mais fé, tendo mais fé vai te gerar um fruto lá de fé. Você está orando? Ou será que o Senhor está passando no meio da gente, está olhando e está falando o seguinte: vou ter que cortar esse tom aí, porque essa árvore não está gerando fruto. Está ocupando espaço onde deveria estar um outro camarada que estaria gerando fruto. Os irmãos estão entendendo o risco que nós corremos quando nós não geramos fruto? Irmão, mas posso fazer uma pergunta? Fala, irmão. Assim, e aqueles, por exemplo, que se arrepende, assim, quase na hora da morte, né? Que não gerou fruto nenhum, que viveu em pecado, ele se arrependeu, né? E aí, não deu fruto nenhum, normal. Ele deu um fruto maior que ele poderia ter dado, irmão. Ele deu fruto de arrependimento. Ele se arrependeu. Olha o ladrão da cruz. Olha quantas e quantas pessoas não geraram frutos durante a sua vida toda. Foram péssimas árvores. Não geraram nada de nada. Ao contrário, geraram frutos ruins ou não geraram nada. Mas nos 45 do segundo tempo, o Senhor encontra ela se arrepende de tudo que ela fez. E eu vou falar que ela não teve salvação? Teve. Porque o preso lá na cruz mostrou o contrário. Quanto aquele cara deve ter roubado, quanto aquele cara deve ter falado palavrão, quanto aquele cara deve ter tido uma vida torta, uma árvore sem fruto nenhum. Mas no momento, naquela cruz, ele gerou um fruto de arrependimento. E aí, com isso, o Senhor o salvou. Eu tenho fé nisso, porque a palavra fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, acabou. Então, irmãos, a gente olha e fala o seguinte: que fruto você está gerando? Para que o Senhor passe no meio da igreja, ele olha e fala assim: caramba, o Gelson está gerando aqui, ó, um pé de jabuticaba, aquela jabuticaba olho de boi, grandona, docinha, gostosa. Olha, meu, que fruto que ele está gerando legal. Estou dando só um exemplo da jabuticaba. Mas o Senhor pode estar passando aqui e está falando o seguinte: caramba, olha, o Gelson criou nele um fruto de arrependimento e hoje está criando um fruto, olha que eu estou vendo, está brotando o frutinho da fé, de santidade, de consagração, de leitura da palavra. Olha quantos frutinhos ele está gerando. Mas caramba, Tom, sabe, eu quase não oro, eu quase não leio a palavra, mas o pouquinho que ele lê está lá gerando frutinho. E esse frutinho, conforme ele for se desenvolvendo na leitura da palavra, na oração, na fé, esse frutinho vai crescer um pouquinho mais, vai crescer um pouquinho mais. O Senhor está passando e falou assim: olha, aquele frutinho lá, semana passada era do tamanho de um grãozinho de mostarda. Vamos falar assim, bem pequenininho. Caramba, hoje ele já está do tamanho de uma jabuticaba.
Quem sabe a semana que vem, quando o Senhor passa, ele fala assim, caramba, esse fruto está do tamanho de uma jaca, de uma melancia. Deixa eu já tirar esse fruto daqui, porque ele já está maduro. E o Gelson vai gerar outros frutos. Porque ele vai ver a necessidade de estar gerando outro fruto. Mas não é porque o Senhor colheu esse fruto que ele não vai gerar ou continuar gerando esses frutos novamente na árvore da vida dele. Ele vai continuar. Por quê? Porque, irmãos, é natural. Quando você começa a ler a Bíblia, e eu não sei vocês, mas eu sou assim. Vou pegar um livro histórico, não vou nem pegar aqui o Novo Testamento da parte de Cristo. Mas você está vendo lá Moisés levantando a mão e o povo de Israel lá com a espada, pá, pá, pá. O que os caras eram? Escravo. Mas tá com a espada na mão. Enquanto Moisés está com a mão levantada, o povo está ganhando a luta. Aí ele baixava a mão, o povo estava perdendo a luta. Aí vem dois lá para segurar o braço dele levantado. O povo de Israel tem a vitória. Então o que significa isso? Que ele vai estudando a palavra, vai lendo. E ele vai se imaginar ele olhando lá, o povo de Israel lutando, Moisés levantando a mão. Parece que ele está falando o seguinte, caramba, eu estou vendo na minha frente a história se realizando. E isso vai fazendo com que ele tenha mais vontade de ler a Bíblia. É começar, irmãos. Tudo tem um começo. E você vai ver que é difícil ler a Bíblia. É difícil, porque quando você pega a Bíblia para ler, a primeira coisa que vem é o sono. Repara nisso daí se não acontece isso com os irmãos. Comigo acontece. Caramba, estou disposto pra caramba, estou acordadão. Ele começa a ler lá no 2º versículo e já está assim, ó. Caramba, lavar o rosto lá um pouquinho para dar uma despertada. Mas quando você começa a ler, você vai gostando. Esse fruto vai crescendo, irmãos. Porque você vai crescendo em conhecimento. A palavra fala que o povo perece porque não lê o Jornal Nacional. Está lá na Bíblia, lê lá. O povo não cresce em conhecimento porque não assiste o Jornal Nacional. Está lá, não está? Claro que não, irmãos. Né? O povo não conhece, não tem conhecimento porque não lê a palavra. Porque se lesse a palavra, teria conhecimento. Então nós não podemos errar, porque o conhecimento também gera fruto. E eu vou falar uma coisa para os irmãos. O primeiro fruto, depois do fruto do arrependimento, deveria ser o fruto do conhecimento. Para que você busque conhecer o Senhor em excelência. Mas você só conhece o Senhor se você ler a palavra. Porque é lendo a palavra que você vai gerar o fruto do conhecimento. E aí você vai poder gerar fruto do amor, da benignidade, da benevolência, do amor ao próximo, do amor a Deus sobre todas as coisas. Porque falar que ama a Deus é fácil, irmão. Eu posso falar, eu amo a Deus, mas a sua conduta diária, no seu dia a dia, diz que você ama a Deus? Não diz. E se não diz, então não está gerando fruto, irmão. É esse que é o problema. O fruto que a sua árvore, ou que você vai gerar, ele é proporcional ao que você vive. Então você precisa ter bagagem para alimentar esse fruto. Você precisa dar cuidado para alimentar esse fruto. E se você não faz isso, continua sendo o que está falando aqui. Ó. Corta, porque ainda ocupa a terra inutilmente. Corta do meio da igreja, porque está ocupando espaço. Essa é uma realidade, irmãos. E se nós falássemos que esse vinhateiro fosse Jesus Cristo, olha o que Jesus Cristo ia falar para o Pai. Respondendo ele, disse: Senhor, deixa este ano que eu a escave em redor e a esterque. Talvez Deus já falou assim, ó, corta, porque o tolo não dá fruto. Não dá fruto nenhum. E Jesus fala o seguinte, espera um pouquinho. Pai, ó, deixa eu cavar a vida dele. Deixa eu tratar ele. Deixa eu adubar a terra dele. Deixa eu cuidar dele primeiro. Para que possa ter pelo menos a possibilidade dele gerar fruto novamente. Ou para que ele venha gerar pelo menos um fruto que te agrade. Porque para gerar fruto de qualquer jeito, irmão, eu não sei o que é pior. Se é não gerar ou gerar um fruto ruim. Os irmãos entendem? O que você está gerando? Nada ou está gerando um fruto ruim? Eu não sei qual dos dois é pior na realidade. Eu acho que os dois são péssimos. A gente tem que gerar bons frutos. Então o Senhor vem e fala o seguinte, ó, deixa eu tratar. E é quando o Senhor está tratando muitas das vezes na nossa vida e a gente não entende o porquê o Senhor trata a nossa vida. E eu acredito, irmãos, que
o adubo aqui são realmente as tribulações, sabe? Porque é a tribulação que dá um enxerto na vida da gente pra gente falar o seguinte, cara, eu preciso sair dessa situação. Eu preciso lutar. Eu não posso ficar vivendo nesse marasmo que eu estou vivendo. Eu tenho que ter uma alteração. Então a tribulação vem para nos dar uma adubada, vamos dizer assim, para que a gente possa se encontrar com o Senhor e falar, Senhor, tem misericórdia de mim e me ajuda a gerar esse fruto. Porque eu por mim mesmo não tenho condições de gerar o fruto. Trata a minha terra, porque a minha terra está faltando alguma coisa. Não porque o Senhor não tem dado, é porque você tem negligenciado. É diferente, irmãos. O Senhor trata a terra da sua vida muito bem, com o melhor que Ele tem. Mas muitas das vezes é você que negligencia o que o Senhor tem trabalhado na sua vida. É você que não quer, que o Senhor às vezes aperta aqui um pouquinho, solta um pouquinho lá, faz com que você entenda que você tem que ter prioridades na sua vida. E a prioridade que o Senhor quer de nós é buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Todas. Mas muitas das vezes a gente não quer o tempo de esperar o Senhor acrescentar. A gente quer gerar o fruto do nosso jeito. Irmãos, e tudo que a gente coloca a mão para a gente fazer do nosso jeito, sai errado lá na frente. Porque a gente não confia no Senhor. Então Jesus está vindo aqui agora e Ele vem e começa a trabalhar na nossa vida. Ele vai trabalhando na nossa vida de uma forma com que a gente possa gerar frutos bons. Para que na próxima vinda do Pai possa haver frutos bons. Aonde? No Tom, na Adriana, na Luciana, no André. Porque é isso que Ele quer. O que o mundo gera de fruto, irmãos? O que o mundo gera de fruto? Não gera fruto. Só a obra da carne. Mas nós, muitas das vezes, estamos coniventes com essa situação. Para que eu vou orar? Estou tão cansado mesmo. Para que eu vou ler a Bíblia? Vou domingo. Domingo o Tom tem a obrigação de ler e falar para nós. Mas o Tom vai gerar fruto. Porque o Tom está lendo. Mas quem está ouvindo pode ser acrescentado à fé se der ouvidos. Porque a palavra fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, não é? Mas se você não está querendo gerar bons frutos, você não vai ouvir a palavra e não vai colocar ela em prática. Vai continuar sem frutos. Por isso que a gente vê tanto crente, 30, 40, 50, 60, 70 anos. Mas você vai conversar com os caras, não tem fé. Não tem palavra enraizada no coração. Vão na igreja, mas continuam com a vida torta. Não tem mudança, não geram frutos. Continuam do mesmo jeito. Está parecendo a igreja de Éfeso, que caiu do primeiro amor, mas não se arrepende. Então a pessoa fala o seguinte, eu vou na igreja de domingo, eu estou salva, então tá bom, não preciso de mais nada. A nossa salvação tem que ser tratada, irmãos, tem que ser cuidada. É dia a dia a nossa salvação com o Senhor. É dia a dia. Então entenda, irmãos, que você precisa gerar fruto. Começa gerando em casa. É o lugar mais difícil de você gerar fruto. Porque com os outros de fora pode ser que você seja muito bom, mas para dentro de casa você não é. Então você não está gerando fruto. E ele continua. E se der fruto, ficará. E se não, depois mandarás cortar. Irmãos, então imagina só qual é a dificuldade do Senhor passar no 4º ano, porque aqui ele passou 3 vezes, né? Eis que há 3 anos venho procurando fruto nessa árvore. Há 3 anos ele vem procurando fruto. Há 3 anos. Só que agora o vinhateiro falou o seguinte: olha, eu vou dar uma atenção especial. Lembra? Que veio para adubar a terra, esterquear ela, tratar, né? E se esse próximo ano ele não der fruto, você corta. Você manda cortar. E o quanto é ruim, irmãos, se a gente perde esse relacionamento com o Senhor na vida do ser humano. Imagina isso. Gerar frutos, irmãos. Volta à ideia do primeiro amor. Não abandona isso. Volta a falar, você viu que ele tinha contra a igreja de Éfeso, era exatamente porque caiu do primeiro amor. Você fora do primeiro amor, você não gera fruto. Porque olha só, o André estava falando das características do primeiro amor, né? O André leu isso daí na hora do estudo. E
Será que nós estamos gerando esse amor para que possa gerar fruto em nossas vidas, na forma correta como nós precisamos? Será que o Senhor está olhando para cada um de nós e está vendo que esses frutos estão sendo gerados? E de que forma esses frutos estão sendo gerados, irmãos? Estão sendo bem gerados ou estão sendo gerados de qualquer jeito? Muitas das vezes o Senhor tem dado dons para nós. Para cada um aqui você pode ter certeza que Deus deu um dom. Não adianta falar que não. Deu. Porque se está nessa igreja realmente tem um dom para ser desenvolvido, tem um dom para ser colocado à prática, melhor dizendo, não desenvolvido, mas colocado à prática. Será que você tem desenvolvido esse dom? Será que esse fruto que o Senhor deu, chamado dom, você tem colocado ele para crescer e desenvolver? Porque eu acredito que aqui no meio tem pessoas de intercessão, eu acredito que aqui no meio o Senhor vai levantar pastores, vai levantar profetas, vai levantar pessoas com inúmeros dons. Mas você está gerando esse fruto? Você está gerando esse fruto? Será que o Senhor está passando e está falando assim, Luciano, eu te dei o fruto para tocar, por que você não está tocando muitas das vezes? Você está gerando esse fruto? Você está cuidando desse fruto? E para nós, é cada um de nós também. Irmãos, olhem os frutos. A palavra fala que você vai conhecer a árvore pela raiz dela, não é? Você vai ter que ir lá cavocar a raiz, olha o trabalhão que você vai ter para ver se aquela raiz está saudável, não é? Não, a palavra fala que você vai conhecer a árvore pelo fruto, se ela dá bom fruto ou não dá bom fruto. Se ela não dá bom fruto, você já sabe que essa árvore não está boa. Que fruto você está dando? Vai permitir que o Senhor venha tratar a sua terra e adúbia, ou a esterque ou a trate, ou você vai continuar nesse marasmo da sua vida negando o fruto? Olha bem o que eu estou te falando, hein, irmãos, é diferente. O Senhor vem e trata. Você tem que dar fruto, porque você está tratado. Vamos dizer o seguinte, que naquele tratamento da terra, o Senhor colocou tudo o que você precisa para gerar fruto. Você não vai poder falar o seguinte, eu não gerei fruto porque me faltou isso aqui, faltou água. Não, Jesus vai falar assim, não faltou não porque eu coloquei água. Então, peraí, faltou sal para me gerar fruto. Não, quem tratou fui eu, meu amigo, não foi qualquer um não, foi eu. Então eu sei muito bem o quanto de sal você precisava, o quanto de açúcar você precisava, o quanto de adubo você precisava, o quanto de tudo que você precisava para você gerar fruto. Você que não quis absorver os nutrientes e gerar fruto. Você pode negar seu fruto, irmão. Você pode negar seu fruto. Eu posso negar meu fruto. Posso chutar aqui e falar assim, não vou vir mais para a igreja, não quero mais saber de mais nada. Eu vou negar meu fruto. E aí eu vou falar o seguinte, é o Senhor que não me tratou? Não, o Senhor vai falar, eu tratei sim, então. Foi você que quis não gerar frutos. Foi a sua escolha. E, irmãos, não esqueçam que as nossas escolhas geram consequências. É óbvio isso. São as nossas escolhas que vão gerar consequências. Se a sua escolha for não gerar fruto, ótimo para você, não gera. Não gera fruto, mas olha só, você vai ser cortado. Acabou. Não vai ter desculpa naquele dia e falar o seguinte, a gente aqui no Brasil tem muita mania de jogar a culpa no outro. Não, culpado é Adriano. Não, culpado é André. Não, culpado é a irmã Denise. E o Tom? Imagina, eu? Fiz tudo certo. Não, irmão, para com isso. O maior culpado é você. Você não está gerando fruto. Cada árvorezinha aqui é individual. O irmão Ananias com a irmã Mônica não formam uma árvorezinha. O irmão Ananias é uma árvore, a irmã Mônica é outra árvore. O irmão Ananias tem que dar fruto, a irmã Mônica também tem que dar fruto. Não é os dois gerarem fruto, cada um vai ter que dar seu fruto. E assim você é também. Então não vai ter desculpa, irmão. Tu não gera fruto, você vai ser cortado. Mais cedo ou mais tarde vai ser cortado. Porque você não quer gerar fruto. E você sabe como é que o Senhor trata a nossa terra? Aqui, com esse livro aqui, Ele trata a nossa terra. Com a palavra dele.
É com isso que ele trata a nossa terra. A grande questão é até que ponto você está permitindo que o Senhor trate a sua terra e você tenha condições e liberdade de querer gerar frutos, em primeiro lugar. E não transfira, por causa do pastor, por causa da irmã, por causa da minha mulher, por causa do meu marido. Não transfira a sua responsabilidade de gerar frutos. É você que tem que gerar. Porque o Senhor trata cada árvorezinha, cada um de nós, individualmente. Então, que fruto você está dando, irmão? Fica isso daí para os irmãos, essa resposta. Né? Às vezes a gente pode não pensar, mas o companheirismo dentro de casa é um fruto. Porque você trata a coisa de uma forma legal. No trabalho, você trata bem as pessoas, dando bom dia, tratando bem, é um fruto. Hoje é difícil até as pessoas darem bom dia. Você entra num lugar, as pessoas entram num lugar e você se sente invisível. Né? Às vezes você dá bom dia para a pessoa, mas a pessoa está com a cabeça já tão lá atrás que ela nem ouve você dar bom dia para ela. Que fruto você está gerando? Né? Talvez o Senhor tenha dado para você um fruto para você gerar, que é o evangelismo. Falar de Jesus. Nós temos aqui um casal que foi fruto de evangelismo da irmã Margarida. Se a irmã Margarida tivesse se calado, eles não estariam aqui hoje. Estão aqui hoje por quê? Porque o fruto nela está se desenvolvendo. Assim somos nós também, irmãos. Cada fruto, e o Senhor está passando para olhar como é que você, como árvorezinha, está tratando esse fruto que o Senhor quer de você. Essa é uma realidade que você tem que olhar. Pense nisso, irmãos. E olha para dentro de si. Né? Não olha para dentro do Tom, não faz isso. Olha para dentro de você, deixa que o Tom olhe para dentro dele. Você olha para dentro de você e cuida de você gerar o seu fruto. Não queira cuidar do meu fruto. Do meu fruto é eu que vou dar conta. Mas cada um de nós vamos dar conta dos nossos frutos. Não dê fruto e você será cortado. Essa é uma realidade, irmão. E o fruto, na minha opinião, é uma forma de gratidão do Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Todo o trabalho que o Senhor tem feito para tratar a terra, adubar ela corretamente, pôr água, dedicar amor, dedicar carinho, dedicar tempo. Todo o tempo que o Senhor está gastando com você, vamos dizer assim, no bom sentido, tem que gerar um fruto. Irmãos, tudo tem que ter uma recompensa. Não é à toa que o Senhor fala, ao que vencer receberá a coroa da vida, não é? Fala lá, ao que vencer comerás do fruto da árvore da vida, e assim vai sucessivamente. Cada um de nós vamos ter um galardão para receber. É um prêmio. Por tudo que nós estamos passando aqui. É um prêmio que cada um de nós vamos receber. Então gere frutos, irmãos. Né? Eu gosto muito de olhar lá no sítio do meu sogro, pezinho de pimenta. Fica carregadinho de pimenta. Cheio de florzinha, cheio de folhinha, mas cheinho de pimenta. E dá bastante pimenta. Porque gerou bastante fruto. Né? Gerou bastante pimenta. Isso que é legal. Gere um fruto, nem que seja um fruto de cada vez. Mas gere um fruto, irmão. Gere um fruto com qualidade. Gere um fruto bacana. Gere um fruto bom. Então permita que o Senhor trabalhe na sua vida para que você possa gerar frutos. Amém?